Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como um verão. Bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu encontro com você todos os sábados às 9 da manhã. Eu sou a Cristina Ikeda, enfermeira, há 36 anos dedicando à enfermagem, terapeuta clínico xamânico. E hoje, sábado, iniciamos a nossa jornada. Recebo aqui convidados especiais para um diálogo sobre a ciência, as ciências da saúde e a espiritualidade e a essência da humanização no cuidado ao próximo. E para alegrar esta manhã de sábado, recebemos aqui com muita alegria o nosso convidado, o professor, mestre, doutorando em Engenharia Biomédica, coordenador no curso de graduação em enfermagem da Univap, o nosso professor Eric. Bom dia, que prazer. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos que nos escutam nessa manhã. Espero que façamos aqui juntos uma manhã alegre de reflexão para um propósito da humanização. Vamos falar da enfermagem, eu acho que vai ser bem bacana. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço desde já o convite de toda a TVI, especialmente de você, Cristina. Muito obrigado. Obrigado, Eric, obrigado aí. Essa manhã de sábado, chuvosa lá fora, né? Mas é muito gostoso, a gente tem que ser grato, né? Todos os dias, quando acordamos, quando escutamos o Bem Te Vi. Então isso é muito prazeroso, né? E agradecer pelo dom da vida, agradecer ao universo, a Deus, às nossas famílias. E o nosso programa hoje está dividido em dois momentos especiais. No primeiro bloco, vamos conhecer a trajetória e a vida pessoal do nosso professor Eric. E depois, no segundo bloco, né, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o formando, né? Formando profissionais humanizados, que lidam diretamente com a vida. Certo, professor? Perfeito. Vamos lá, Cristina. Então, vamos lá, né? Então, Eric, antes de falarmos do doutorando e coordenador do curso de enfermagem da Univap, nós queremos conhecer um pouco o Eric, como que foi a sua infância, né? Como que foi a tua convivência, você é joseense, como que foi o chamado, né, que você seguiu nesse caminho, nessa trajetória da enfermagem? Claro, claro, Cristina. Tudo tem um começo, né? Então, a minha infância foi uma infância de criança raiz. Então, eu tive a oportunidade de ser uma criança muito feliz, né? Com pai, mãe, presentes, irmãos. Uma casa sempre muito alegre, muito simples, mas sempre muito alegre, né? Dentro de todo o contexto familiar, né? Briga com os irmãos, aquela coisa gostosa, sabe? Então eu me sinto uma pessoa privilegiada e quero também passar isso para minha família, meus filhos, minha esposa. Então, começando lá do início, a minha infância, então, foi raiz, como eu disse, né? Eu tive a oportunidade de brincar na rua, jogar bola, carrinho de rolemã, soltar pipa, aquela coisa toda infantil, que eu acho que quando a gente está no meio adulto, né? E a gente nota algumas fragilidades e me remete um tempo de felicidade, sempre.
né? E aí o Eric foi crescendo, né? Fui pai muito jovem, então eu fui pai com 17 anos. Minha filha, hoje eu tenho 38 anos, minha filha tem 20 anos, a minha primeira filha, né? Eu e minha esposa Priscila, a gente tem a mesma idade. E essa trajetória, a trajetória inicial, familiar, né, lá dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, também foi muito parecido na vida da minha esposa. E isso nos torna, até hoje, 21 anos, 22 anos de união, sendo o meu maior ponto forte, é a família, né? Eu acho que isso é extremamente importante dizer. Sem essa trajetória, sem essa questão toda, eu acho que a gente não chega ao lugar nenhum, muitas vezes. Então, Cristina, isso tudo, eu tenho certeza, né? Não sei o que você acha, mas isso reflete na nossa vida profissional, né? Isso nos molda durante a trajetória infanto-juvenil, vai moldar aquele adulto, né? Aquele adulto que vai ter a sua responsabilidade, aquele adulto que sabe das suas origens. É assim que eu me sinto. Hoje eu estou, né, coordenador do curso de enfermagem lá da Univap, da Universidade do Vale do Paraíba. É um curso que já tem uma história, uma trajetória, e tudo que eu venho fazendo hoje, ele vem ao encontro, né, do que eu sou, né? Um profissional que busca fazer o seu melhor, manter um ambiente agradável, ético, sustentável. E isso vai muito além, transcende a formação, né? A formação, ela traz algumas características técnicas, científicas, que são necessárias, mas eu acredito muito de que o profissional, quando ele tem uma base humanística, familiar, sólida, o sucesso profissional, ele vem, né? E o sucesso profissional, a gente pode explorar mais isso daqui a pouco, mas ele não é o salário alto que todo mundo espera e etc., né? Isso faz parte também, eu acho que é consequência, mas toda essa base sólida da infância, do adulto jovem, né, da formação como pessoa, reflete na formação profissional e etc., tá? Então eu aproveitei bem a minha infância e aproveito até hoje também. O Eric, com tudo isso, uma infância feliz, com boas lembranças, e é isso mesmo, infância tem que ser infância, né? Exato. As brincadeiras de rua, das queimadas, né? Tudo dos carrinhos isso. de rolemã. Taco. Isso foi muito gostoso, eu acredito, exatamente, né? Mas assim, principalmente, por exemplo, quando que foi o chamado? Você começou a trajetória na enfermagem, se não me engano, acho que foi Hospital Municipal de São José dos Campos? Foi, né, Cristina? Né? Foi. Longas A trajetória datas, faz tempo. O chamado, na verdade, ele começa a enraizar, né, na gente de alguma maneira, e a gente não percebe inicialmente. Porém, minha mãe, Adriana Angélica, servidora técnica de enfermagem, né? Ela foi servidora, aposentou recentemente, e eu sempre vi minha mãe nos plantões, né? Enfim, e ela é uma mulher de garra, trabalhando muito, e eu vi que o hospital era algo que também era interessante, né? E tanto minha mãe quanto meu pai, ambos pessoas e profissionais exemplares, trabalhadores. Eu trabalhava com o meu pai na época, muito jovem. Meu pai tinha uma empresa, era uma empresa de zeladoria, então tinha portaria, serviços gerais, fazia alarmes, cercas elétricas, e eu fazia a parte administrativa. E eu fiz um curso técnico, né, de gestão de empresas. Eu sou formado técnico de gestão de empresas, então eu trabalhava com o meu pai desde cedo. E logo vi também uma oportunidade de administração em outro ramo. E surgiu uma oportunidade no Hospital Municipal.
A SPDM veio para cá na época. 2007, 2007, 2007. Eu entrei em 2006, em setembro de 2006, junto com a SPDM, fui contratado como escriturário, que é o secretário do setor. A Cristina já era servidora, eu me lembro muito bem. Você era enfermeira, eu acredito que da Clínica Cirúrgica 4, não era isso? Sim, sim. Clínica Cirúrgica 4, e eu, 18 anos, mudando de área, né, administrativa, mas mudando de área, e fui vendo o trabalho do profissional enfermeiro por pessoas como você, né, como outros tantos, que não vou nem arriscar citar o nome, já fazem alguns anos, né? Eu tinha 18, eu tenho 38 hoje, então dá para fazer as contas, e são 20 anos. Quando eu falo assim, eu tenho 20 anos, eu penso 20 anos de hospital, não como enfermeiro, né, mas 20 anos de hospital, isso me proporcionou uma bagagem muito grande para fazer o que eu faço hoje, tá? Então, assim, o chamado acho que começou do exemplo dentro de casa, né, o trabalho, e aí eu falei, quero fazer alguma coisa de administração na época, uma formação nesse sentido. E eu vi que o enfermeiro, ele era administrador. Eu via você, via outros enfermeiros administrando todo o serviço de saúde. Então você tem que administrar de maneira técnica, científica, para cuidar da clínica do paciente, cuidar de todo o contexto, o enredo assistencial de modo geral, gerenciando pessoas, gerenciando recursos, que muitas vezes no serviço público ele tem que ser muito bem pensado para que haja realmente uma sustentabilidade e o processo ele acabe sendo tangível do ponto de vista técnico e efetivo, principalmente. Sim. Mas mais ou menos nesse sentido. Sim, tá? mas também nunca perder o olhar, né, humanizado no cuidar do próximo, né? Eu acredito que isso é um ponto... Uma ferramenta, um pilar essencial. Exatamente. Eu trago hoje, Cristina, nas minhas aulas, né, eu trago sempre assim, humanização é uma tendência, é uma obrigação, o que é, né? Muito bem, Eric. Então, mas diante da evolução digital e da bioengenharia, o curso de enfermagem prepara o futuro profissional para integrar o conhecimento técnico e a formação humanizada de novos enfermeiros? É esse a credibilidade do curso de enfermagem junto à bioengenharia da Univap? Claro, claro. Olha só. Hoje eu estou coordenador do curso de enfermagem da Univap. Eu fiz o meu mestrado na casa, na Univap. Então, é um programa super reconhecido nacional e internacionalmente, onde traz a engenharia biomédica para a parte clínica também. Então, hoje eu trabalho com reparo tecidual, dor, inflamação, né? Então, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento lá da Univap, ele me trouxe a formação e com certeza isso agrega ao curso de enfermagem e traz uma visão, né, ampliada do que é o processo, tanto de enfermagem como o processo biológico, fisiológico, para com todo o que envolve de engenharia, mas sem a humanização, sem aquilo que é, no meu ponto de vista, um dos pilares, do primórdio também do ensino, entendendo a necessidade do aluno, tanto com empatia, né, também quanto técnicas que possam favorecer as intervenções educacionais. Então, sem dúvida nenhuma, tudo é um conjunto que favorece para um ensino humanizado. E isso nós frisamos muito no curso de enfermagem. O curso de enfermagem da Univap, não sei se você sabe, vai fazer 30 anos, né? Então eu tenho uma responsabilidade muito grande diante de um curso tradicional, sólido, 100% presencial. Então, assim, nós buscamos desde o início levar o nosso aluno para a prática, para que ele possa ter a condição de entender as necessidades humanas básicas e tratar do humano com ação. Então, humanização da enfermagem, ela está presente em todos os aspectos, desde o nascimento, ou digo, desde a concepção até a fase final da vida. Então, acho que a gente consegue fazer isso muito bem lá. Realmente com todas as tecnologias, mas não dá para abrir mão da essência do acolhimento, do olhar sensível ao próximo. Porque a enfermagem é isso, né? Você realmente cuidar
o olhar, né? E como a gente sempre fala, né? Um salário realmente não é um grande salário, mas quando você se faz com amor, que você coloca energia, né, em tudo que você vai fazer, isso se transforma, né? O balde se transborda. Exato. E é muito gostoso ouvir tudo isso, Eric. E o que é indispensável no currículo de um enfermeiro, né, para que ele atue com excelência nesse mundo pós-digital? Porque, assim, quando eu comecei na enfermagem, né, você não tinha nem nascido, né, já há 36 anos. Eu comecei na década de 1990, em Jacareí, no Hospital São Francisco. E a NPP a gente ainda preparava, né? A gente colocava os campos cirúrgico ali, e nós mesmo que preparava, né? Colocava tudo, fazia antisepsia, toda ali no local, nos materiais, e era muito gostoso, para você ver como que evoluiu muito rápido. Né? Então, há 30 anos, a era digital realmente chegou e tomou conta, mas o cuidado, realmente, a essência, a gente não tem como perder. Então, me fala aí um pouquinho, né? O que realmente o enfermeiro ele precisa estar atento nas tecnologias, mas principalmente, né, nessa humanização mesmo. Claro. Como que você coloca isso para os novos enfermeiros? Claro. Olha, o novo profissional, né? Ele tem que ter características de multifacetas, né? Então, ele tem que ter a parte técnica muito bem definida. Eu acredito que tudo inicia numa formação robusta, uma formação que vai trazer para aquele profissional todas as competências e habilidades necessárias para que ele desenvolva o seu trabalho técnico. Não podemos deixar isso de lado, tudo caminha muito junto, né? Envolto a isso, nós temos também, olha só, é uma coisa que nós praticamos e preservamos muito lá na universidade, que é o eixo social, vamos chamar assim de eixo social. Então, desde o início, o nosso aluno ele aprende como lidar e como interagir com a comunidade. A universidade, ela é totalmente diferente de uma faculdade, que são empresas, né, que buscam ofertar ensino. A universidade, principalmente na Univap, que é uma universidade comunitária, algo que alguns não sabem, né? É a universidade comunitária privada, ela se iguala muito a outras universidades como PUC, Mackenzie e nós da Univap, por exemplo. Então, a gente sempre está a serviço da comunidade. Ensino, pesquisa e extensão. Isso torna o ensino para o futuro enfermeiro diferenciado. Então, ele tem contato com a comunidade em todos os aspectos, dentro da sua vulnerabilidade. E isso desenvolve um aluno que tem um olhar técnico, científico, crítico, sobretudo, e principalmente humano. Essa humanização para o atendimento, nós tentamos passar para o nosso aluno na prática, atendendo a população diante de uma necessidade, diante das suas vulnerabilidades. Nós vivemos hoje no município de São José, eu sou nascido e criado aqui no município, tenho um carinho muito grande pelo município. Hoje represento a universidade no Conselho Municipal de Saúde, então eu tento, dentro das possibilidades, ser ativo e poder fazer diferente. Porque fazer igual, todo mundo pode fazer. Fazer diferente, Cristina, estar aqui hoje, criando um programa como esse, né, valorizando a nossa classe, trazendo um olhar diferente, que transcende o técnico científico clínico crítico, né, a humanização, ela é um aspecto crucial para a formação em nós, na universidade. Eu falo isso com muito prazer e orgulho de fazer parte disso tudo. A gente consegue mostrar para o nosso aluno, futuro profissional, enfermeiro, mas não só enfermeiro. Hoje eu estou alocado na Faculdade de Ciências da Saúde, dentro da Univap. Nós temos lá 5 faculdades, tem cursos presenciais, tem alguns EADs também, mas na Faculdade de Ciências da Saúde, todos os profissionais da saúde, desde medicina veterinária, estética, enfermagem, nutrição, todos, né, a fisioterapia, a biomedicina, saem com uma formação completa, humana, para um olhar diferenciado para a sociedade. Eu acho que isso não tem valor. Sim, com certeza, Eric.
Eu também me formei na Univap com muito orgulho e acredito que todos os dias, mesmo com 36 anos de enfermagem, todos os dias eu saio de casa para fazer a diferença na vida das pessoas. E também participo lá do Conselho Municipal da Saúde, junto com você lá, junto com o Dr. Otto, que inclusive enviou um abraço para você. É um querido. Porque você é pacientinho dele, né? Eu fui paciente do Otton. O Otton é um querido, eu queria registrar também um abraço. Dr. Otto Becker. A recíproca é verdadeira, né? Ele foi meu médico pediatra, olha só, desde pequenininho ele me conhece. Sim, sim. O Dr. Otto foi meu diretor e depois eu fui gerente na unidade onde ele também atuava, muito legal. E assim, o universo, depois de 20 anos, né, nós estamos aqui conversando e isso é muito gostoso, porque assim, o universo ele cuida realmente, né, o Deus, o Divino Criador, ele cuida de tudo. E as pessoas vão e voltam, então aquilo que é verdadeiro, eu sempre falo, aquilo que é verdadeiro, ele permanece. E o curso de enfermagem da Univap estão já há 30 anos, né, como você disse. E a primeira semana de enfermagem do curso, eu era aluna, inclusive eu tenho um certificado que eu fui a coordenadora. Fui a coordenadora da primeira semana do curso de enfermagem da Univap. Isso é muito prazeroso, é muito gratificante. Eric, e a empatia, né, como você trabalha muito com isso, você é uma pessoa muito realmente que traz isso no teu currículo, é um dom ou ela pode ser ensinada e desenvolvida ao longo da graduação? Excelente pergunta, de difícil resposta, para colocar aqui para que seja entendido. Não, uma coisa não caminha sem a outra. A gente tem habilidades que são natas, né? Eu acredito sim que a empatia ela pode vir de uma condição nata, onde a pessoa tem isso, mas essa condição nata ela tem um início, então vem do berço, né? Então a gente tem muitos que conseguem se colocar no lugar do outro, né? É o que o sentido literal da palavra traz. Mas a empatia ela pode sim ser ensinada. Então, às vezes, aquele aluno ou aquele profissional, já profissional, né, que talvez não tenha essa percepção, é simples, é simples. Se coloque no lugar do outro. Vamos imaginar agora, Cristina, uma condição de vulnerabilidade. Nós, enfermeiros, profissional de saúde, de modo geral, cuida de pessoas fragilizadas, com um problema de saúde. E o problema de saúde, muitas vezes, ele está envolto à dignidade humana. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está acamada numa terapia intensiva. Eu sou especialista em terapia intensiva, atuei durante muito tempo nessa área crítica, do paciente crítico. E imagina só, que um simples ato de limpar o bumbum de alguém diante de uma necessidade fisiológica que todos nós temos, é um ato de humanização. Devolver a dignidade para a pessoa humana. E muitas pessoas enxergam esse trabalho como um trabalho ruim, um trabalho assim, assado, enfim, de maneira pejorativa, julgando muitas vezes o profissional de enfermagem. Mas, propriamente dito de enfermagem, quando você se coloca no lugar daquele paciente e você cuida daquele paciente, é a mesma coisa de cuidar de um filho seu, limpar o bumbum de um filho seu, trocar uma fralda. É a mesma coisa. Então, quando você cuida e devolve essa dignidade para a pessoa humana, eu busco trazer isso muito na prática, quando nós vamos levar o aluno para o campo de estágio, por exemplo, ou visitas técnicas guiadas e práticas de fato com o paciente, para ele se colocar naquele lugar. Então, ofertar uma alimentação, cuidar da higiene daquela pessoa, né? Não é só isso, porque o enfermeiro ele traz ainda um olhar técnico-científico para toda a condição laboratorial, com prescrição específica de cuidados para aquela pessoa. Então, é necessário que o profissional enfermeiro, na sua formação, se ele já não tem isso nato, ele tenha que desenvolver. E nós temos mecanismos para isso, que é inserir o aluno na prática constantemente, desde o início. Muito bem. Eric, nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco e vou enviar aqui um abraço para o Jusemir Francisco Pedregulho, em Guaratinguetá, que ele está pedindo orientação aqui sobre a influência, né, dos incensos em nosso dia a dia. Tá, nós vamos ter um programa aqui especial falando sobre isso. Depois a gente
pode estar explicando melhor em outro momento, em outro programa com a terapia holística. Joana Dark, da Vila Leila, São José dos Campos. Assisti o seu programa 2 vezes, Cristina, e fiquei sua fã. Muito obrigada, meu grande abraço. Eliana Leite, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Um abraço aí para o Rio de Janeiro. A Gelda Inanda, aqui de São José dos Campos, aquele grande abraço, que todos os sábados ela envia mensagem, que está ligadinha aqui. A Kátia Rubial, Kátia, grande Kátia, servidora, foi gerente em uma UBS, agora trabalha na Secretaria de Saúde, um abraço. Márcia Silva, Dona Francisca e seu Francisco de Jacareí. Abel de Santa Branca, um grande abraço para vocês. A Edilene Barbosa, de Jacareí também, um abraço. A Edilene também foi aluna do curso da Univap, enfermeira. Que legal. Irmã Elisete, no Hospital Estela Mares. Um abraço, irmã. Irmã também fez Univap, enfermeira. Que Um legal. grande abraço. Aurora Barbosa e o PH de Natércia, Minas Gerais. Um abraço aí para a família Barbosa, para a dona Catarina Teles. Graziela Dias, de Ubatuba, um abraço. Sueli Tieco, de São Paulo. Sueli, obrigado aí pelo carinho sempre, enviando mensagem. Enfermeiro Pedro, de Taubaté, e o amigo Maurício, de Caçapava. O Pedro esteve aqui conosco no sábado passado, também falando da enfermagem. Fantástico. Um grande abraço. Vamos para intervalo e já voltamos já já. Uma jornada feita de escolhas, encontros, desafios e aprendizados. Em meio à rotina acelerada, muitas vezes falta espaço para parar, respirar e olhar para o Bubunovida com mais consciência. É nesse espaço que nasce A Jornada. A Jornada é um programa ao vivo que convida você a refletir sobre o cuidado humano, a espiritualidade aplicada à vida real e os caminhos possíveis para viver com mais presença e sentido. Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, Cristina Ikeda conduz conversas profundas, éticas e responsáveis, com convidados que trazem experiências reais sobre saúde, ciência, superação, propósito e humanidade. Aqui, não falamos de respostas prontas, falamos de escuta, falamos de consciência, falamos de histórias que atravessam a vida como ela é. É um espaço de diálogo, um espaço de reflexão, um espaço seguro para ampliar o olhar. Em cada encontro, ciência e humanidade se encontram. A experiência profissional se conecta com a sensibilidade e a espiritualidade é tratada como vivência, significado e presença, sempre com ética e respeito. Se você busca compreender melhor os desafios da vida, se deseja ouvir histórias que inspiram sem prometer soluções fáceis, se acredita que cuidar também é escutar. A jornada é um convite para você. Todos os sábados ao vivo, das 9 às 10 da manhã. A Jornada. Um espaço para acolher, refletir e seguir com mais consciência. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como um verão. Como é gostoso ouvir ainda esse bem-te-vi, viu? Porque isso remete à natureza, remete ao universo. E eu tenho uma história com o bem-te-vi.
Mas já voltamos, foi muito rápido o intervalo, ainda temos muito ainda para a nossa conversa aqui, nessa energia gostosa que você traz, esse sorriso lindo, isso é muito gostoso. Pessoas que realmente fazem, né, diferença na vida das pessoas, pessoas que somam com a gente, né, que acreditam no nosso trabalho, isso é muito importante, estar do lado de pessoas assim, né, Érica? Então, assim, com tudo isso, como preparar o aluno psicologicamente para lidar com a dor e a fragilidade humana no dia a dia? Porque, assim, nós cuidamos realmente, né? Quem nos procura, seja num hospital, seja numa unidade básica de saúde, muitas vezes ele não está bem. Geralmente ele vem, né, falar que ele está com dor, não está legal. E as pessoas que nos procuram, geralmente estão muito fragilizadas. E assim, entender, ter esse olhar como um todo. Quem é essa pessoa? Onde ela vive? Né? Quais as energias que fluem ao redor? O que traz? Porque muitas vezes aquela dor, por mais que tenha exames, que a ciência, a medicina, mas parece que aquela dor da alma que a gente fala. Onde que está essa dor raiz? Exatamente. Então, como preparar os alunos realmente para lidar, né, com essa fragilidade humana no dia a dia? Olha, Cristina, eu digo que eu sou privilegiado de poder contribuir com a instituição que tem preceitos éticos, legais, né, e princípios que fazem toda a diferença na formação. Então, imagina só que conseguir, de maneira prática, assertiva, estar com os alunos desde o primeiro ano em contato com o paciente, isso é muito bom, né? Óbvio que a gente traz isso de maneira teórica, trazendo práticas que proporcionam a avaliação do aluno nesse contexto de fragilidade. Mas o centro do cuidado é o paciente, na formação é o aluno. Então, formar alguém para cuidar de alguém é uma responsabilidade grande. Então, o que a gente busca fazer para dar robustez psicológica para nosso aluno? A gente busca colocar ele em prática e direto com o paciente desde cedo. Com isso, ele vai conseguir entender o cenário socioeconômico, o cenário de saúde desse paciente, por anamnese, exame físico muito bem feito, e a gente já trabalha essa empatia desde logo. Então, quando ele se transporta para outro lugar, que é o lugar do paciente, ele começa, né, de maneira psicológica a ser preparado para aquilo. Então, estou falando de pacientes com lesões. Nós temos um ambulatório hoje de lesão dentro da Univap. Então, a clínica de enfermagem, ela atende vários pacientes. Isso é uma clínica própria. Então, desde o início, o nosso aluno está lá. Mas, quando você vai fazer uma visita no hospital psiquiátrico, quando a gente leva o aluno para conhecer um paciente, uma realidade, por exemplo, de um hospital com característica de tratamento oncológico, e aí sim o aluno, ele começa a ver que não é fácil lidar com uma condição de saúde extrema. Porque em situações de felicidade, vida, recuperação, ok. E na morte? Então, todos os nossos alunos têm a possibilidade de cuidar do paciente ali no, abre aspas, né, no leito de morte. Mas, quando a gente também tem o lado espiritual, eu acho que isso é importante dizer também, cada um tem o seu dentro da sua religião, mas não é isso que eu vou falar, é de espiritualidade. Então, nós entendemos que existe um transporte, né? Transporte de um momento da vida para outro momento. Então, aquele momento, a gente tem que fazer dele o melhor momento possível, tá? Então, esse melhor momento, ele vai estar ligado com o cuidado humanizado, dando para aquela pessoa, para aquele paciente, o que ele precisa naquele momento. E muitas vezes, aquele paciente, ele não precisa de medicamento, ele não precisa de uma terapia tecnológica. Muitas vezes aquele paciente precisa de respeito. Ele precisa de devolver a dignidade, ele precisa de atenção. Ele precisa de que alguém esteja olhando para ele, por ele,
escutando ele ou ela, né, ou o paciente de modo geral. Então a gente busca ensinar isso para os nossos pacientes. Estar ali, quanto profissional de enfermagem, você sabe muito bem. Com respeito a todas as classes da saúde, eu digo que a enfermagem é uma das poucas que está presente do nascimento à morte, do início ao fim da tratativa. Então, você que está escutando a gente agora, pensa, precisei de hospitalização em algum momento. O médico é importantíssimo, o enfermeiro é importantíssimo, o fisioterapeuta, nutricionista, técnico de enfermagem, todos são. Mas quem está do seu lado o tempo todo? É a enfermagem, né? Então, eu acho que a gente tem que entender isso, a população como um todo também, o papel da enfermagem, mas o profissional ele tem que entender que a sua participação no processo de saúde e doença é fundamental, Cristina. Sendo humano, empático, técnico, científico também, claro, mas humano principalmente. Sim, Eric. E falando assim, como líder, né? Porque você tem que estar ao mesmo tempo exigindo as técnicas, o comportamento ético profissional, também cuidando um pouco da humanização, da espiritualidade. A espiritualidade, muitas vezes, ela não precisa estar vinculada a alguma religião, mas sim a essência do cuidar, o respeito à natureza, respeito aos animais, ao próximo, ao ser humano, né? É aquela empatia que você traz realmente de berço, quando você disse, né? Você pode moldar, porque tudo também gera um conhecimento. Né? Ter boas companhias, boas risadas, bom bate-papo, tudo isso faz parte para o nosso crescimento. Porque muitas vezes, Eric, o respeito também de um líder, né? O respeito também com os seus subordinados, né? Da tua equipe, isso é principal em um líder, né? Ter uma humanização, porque assim, trabalhar na área da saúde, ou mesmo que seja com os animais, se não tiver uma humanização, você não consegue atingir os seus objetivos. Como atingir metas, né? As estatísticas, seguir protocolos que são primordiais para o cuidado do ser humano, né? Para a segurança dos nossos pacientes, mas também ter esse olhar realmente com a humanização, com a equipe. Como é que você coloca isso para nós? Com certeza, olha só. O profissional enfermeiro é um dos poucos profissionais que se forma e logo de cara ele é líder de equipe, né? Então, lá na universidade, nós buscamos, né, no curso de enfermagem da Univap, entregar isso para o nosso aluno, com disciplinas específicas de liderança, gerenciamento, até marketing estratégico, entre outras, que fazem parte do rol das disciplinas do currículo. Mas, o enfermeiro ele tem que ter também inspiração. Então, primeiro, nós professores temos que ser inspiração para os nossos alunos. Então, nossa conduta sempre tem que ser ética, técnica e científica e humana. Primeiro, uns para com os outros. Então, se nós formos humanos para conosco mesmo, a gente vai conseguir mostrar isso para os nossos alunos. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, Cristina, é que a gente precisa cobrar isso de alguma maneira do aluno. E como é que se cobra a humanização do aluno? É difícil introduzir isso. Então, nós trazemos essa teoria com a prática, e na prática, principalmente, é um dos nossos diferenciais. Lá, nós, professores, mestres, doutores, nós acompanhamos nossos alunos no estágio. Então, eu sei da fragilidade do aluno, e eu, quando vou a campo, bem como o time de docentes do curso de enfermagem da Univap, a qual hoje eu tenho a oportunidade de liderar, né, que eu digo-se de passagem, é uma tarefa muito fácil, porque é um time completo de competências e habilidades, né, e humanos, então isso fica muito mais fácil para o aluno ver. O aluno ele tem que sentir na pele a necessidade do paciente e ele tem que pegar na mão do paciente. Ele tem que estar ali do lado do seu paciente o tempo todo, sentindo a dor do seu paciente, sentindo a falta que pode fazer um cuidado humanizado e etc. Então, liderar uma equipe de maneira humana reflete muito no que você vai entregar para o seu paciente ou para a sua equipe no contexto hospitalar. Então, imagina que o enfermeiro, ele se forma, ele tem que entender a fragilidade da sua equipe, ele tem que entender as necessidades da sua equipe,
se colocar no lugar da sua equipe quando for fazer aquilo que a gente não gosta de fazer, chamar atenção, corrigir algum tipo de falha processual, né? Quando existe alguma falha ética, alguma falha mais grave, a gente precisa também fazer algum tipo de intervenção. E essas intervenções não são de maneira agressiva, né? Então, bem como a tratativa com o paciente deve ser bem parecida ao próximo, assim, com a nossa equipe. Eu acredito que todos somos humanos. E eu digo também, amanhã, quem é o paciente? Sou eu. Eu quero ser muito bem cuidado pelos meus alunos. Então, quem vai assistir isso aí, meu ex-aluno ou aluno, eu quero ser muito bem cuidado. E hoje eu tenho a certeza que a enfermagem e a saúde, ela tem futuro pela formação de qualidade, ética, profissional e humana, que é o nosso eixo central hoje aqui também. Exatamente, Eric. A humanização aí quanto à equipe, porque assim, dentro de uma instituição, desde o porteiro, desde a faxineira, né, dos serviços gerais, todos englobam uma equipe. E eu acho que o respeito, né, porque hoje em dia não são mais subordinadas, nós somos livres, né, para fazer escolhas. Então, realmente é isso que os líderes têm que enxergar sobre essa humanização também para com a sua equipe. Isso é fundamental e o que a gente precisa realmente levar essa reflexão, que as pessoas realmente reconheçam, né, tudo aquilo, aqueles gatilhos que muitas vezes não está preparado aqui dentro para receber o outro, né, que provoca uma reação muitas vezes, né, que as pessoas possam procurar algumas terapias, porque são infinitas possibilidades de cura. Né, tratar da criança interior, como você disse, é a base principal aí. Professor Eric, né, como define a sua missão de ensinar enfermagem hoje como propósito? Cristina, antes de responder essa última pergunta, talvez, que eu acho que o nosso tempo passa rápido, nós temos, eu falei uma palavra, né? Nós temos que ser inspiração. E a nossa postura, a nossa conduta, ela tem que servir de exemplo para a humanização e também para o nosso legado. Então, eu coloquei propósito na minha trajetória, né? Hoje eu tenho a possibilidade, eu tenho uma ferramenta na mão, que é um curso de enfermagem. E eu trato ele com muito carinho e responsabilidade mesmo. Mas eu queria deixar também aqui registrado que eu também sou inspirado. Eu fui inspirado pelos meus pais na infância, inspirado pela minha esposa, pelos meus filhos, por todos que vivem ao meu redor. E profissionalmente, eu gostaria de citar aqui a professora doutora Ivani Machado de Carvalho Baptista. Hoje ela é minha diretora, hoje eu ocupo um lugar, né, de coordenação que é um lugar dela. Ela fez isso com excelência durante muito tempo e outros também, como o professor mestre João Benício, né, e outros coordenadores do curso. E ela é uma inspiração ética, uma inspiração profissional, dedicada àquilo que a gente se propõe a fazer. Então a gente levanta todo dia cedo, eu falo a gente porque hoje na Univap é um time muito bom, de coordenadores de todos os cursos, enfim, mas eu levanto hoje com o propósito de fazer o meu melhor, a cada turma formar uma turma melhor, de enfermeiros que vão cuidar de uma sociedade com um olhar ampliado, 360 graus, para o que é importante. E o que é importante? Fazer aquilo que tem que ser feito. Doa a quem doer, a gente tem que fazer aquilo que é feito, tem que ser feito. Então, eu acho que isso já responde até a última pergunta, né? Eu acho que o meu legado é esse, inspirar e mostrar para as pessoas que vocês devem fazer aquilo que tem que ser feito. E Deus na frente e o resto é consequência, acredita. Sim. E tudo vai dar certo. Muito bom ouvir isso, viu? Porque a Ivani Batista, um grande abraço a Ivani, mestre, né? Foi minha professora também, um abraço. Então, para você, profissionais da enfermagem, né, que cada passo dessa caminhada fortaleça não apenas a mente, mas também, né, o olhar, né, o olhar da alma do próximo, que assim, que escolheu, né, você que escolheu a cuidar, fazendo a diferença, né, com todo o conhecimento que traz aí nessa bagagem. Então, realmente colocar em prática, né, todo o seu conhecimento que gera, né, um instrumento de amor e da profissão uma verdadeira missão, porque é isso que nós estamos diante das pessoas, né, com essa nossa missão.
O Eric, foi um privilégio tê-lo conosco, né? Já estamos aí quase encerrando o nosso programa, a jornada, né? Que vai aos sábados, todos os sábados, às 9 da manhã. Então, foi um prazer tê-lo conosco. Realmente foi um privilégio muito grande, que você que deixou a tua família, né? Para vir aqui dedicar esse tempo aqui conosco. Então, uma conversa que fluiu muito gostosa, de uma boa energia. E que Deus continue te iluminando, né, seus caminhos, derramando as bênçãos sobre você, sobre toda a sua família. Que história linda. Boas energias. Parabéns, Cristina, a assessora Mariana, um abraço, nosso técnico, Ferreira Leite, toda a equipe aqui da TV Imprensa, TVI. Gente, é que foi meu aniversário agora, dia 5, então, olha, muito gostoso mesmo, né? 5.4, graças a Deus, com muita saúde, muito espiritualizada. Graças a Deus a enfermagem me ensinou muita humanização, lógico, com os pilares da minha família, com todo o ensinamento que já vem de berço, mas a enfermagem para mim foi uma missão muito calorosa, que me acolheu de uma maneira que eu falo que a enfermagem me ensinou a ser gente, pessoa, humana. Então, assim, eu só devo a tudo, realmente por tudo que eu tenho, quanto a minha família também, né, muito presente na minha vida. Então, assim, que essa sua jornada, que seja de muitas bênçãos, né, de boas energias e plenitude, para que você realmente consiga, né, cumprir mesmo seus deveres no dia a dia e voltar para casa feliz, contente pelo trabalho que você fez, né, com excelência e propósito. E essa missão tão enriquecedora, né, quanto transformar vidas. Isso é muito importante, porque quantas pessoas que retornam para nós, olha, naquele dia, aquela tua palavra, né, muitas vezes aquele abraço, isso é importante, né, independente de quem você cuida, sem o pré-julgamento. Então, eu convido a você, Eric, né, por favor, a deixar aí uma mensagem para os nossos ouvintes e um abraço aí a eles, a tua família. Fica à vontade. Claro, claro. Cristina, muito obrigado. Obrigado a toda a TVI, a toda a equipe que está aqui presente. Parabéns pelo projeto. Então, eu é quem sou grato, né, de poder estar aqui hoje, contribuindo, contando um pouco da minha história e do que eu penso em relação à temática que tratamos aqui hoje. Então, exerça a sua profissão com responsabilidade, seriedade, faça aquilo que você gostaria que fizesse para você e tudo vai dar certo, né? Respire, estude, acredite em algo superior, né? Dentro da sua espiritualidade e sigamos todos juntos no mesmo barco, remando avante para uma sociedade melhor, mais humana. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Eric. Foi muito prazeroso. E a jornada não termina aqui, mas tenho certeza que ela começa dentro de você para um final de semana abençoado e leve. Agradeço a sua audiência. Siga o meu perfil na rede social, no Instagram, no YouTube, né? Por favor, né, dá um like lá, compartilhe com seus amigos, se inscreva. A minha rede social é Maria Cristina Barbosa Ikeda. E eu até recebi aqui um bolo, né? Por favor, mostra aí para nós, Eric, um bolo aqui da TV aqui, Imprensa. Ferreira Leite, aquele abraço. Olha aqui, olha. É o bolo agora nós da vamos Cristina, cantar parabéns aqui. E eu fui privilegiado, vou comer o bolo. Sim, da vai Cris. comer o bolo. Obrigada, Ferreira Leite. Você quer vir dar um abraço aqui? Então, não, hoje ele está só nos bastidores. Então, aqui hoje eu encerro o nosso programa aqui, que graças a Deus só tenho que agradecer tudo que esse universo tem me colocado, né? Todo esse propósito, essa missão, que eu acho lindo, realmente cuidar do próximo, com amor e gratidão, com o coração aberto. E hoje eu deixo aqui uma mensagem para vocês e para você profissional que realmente deixa a sua lâmpada acesa, a chama do carinho, do cuidado. Escolhi os plantões porque sei que o escuro da noite amedronta os enfermos. Escolhi estar presente na dor
porque já tive muito perto do sofrimento. Escolhi servir ao próximo, porque sei que todos nós um dia precisamos de ajuda. Escolhi o branco porque quero transmitir paz. Escolhi estudar métodos de trabalho porque os livros são fonte do saber. Escolhi ser enfermeira porque amo e respeito a vida. Florence Nightingale. Foca a câmera aqui, por favor. Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como um verão. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.